Amém. Obrigado, meu irmão. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Desejo a todos um dia muito especial na presença de Deus. Convido você que nos assiste em casa e você que está aqui presencialmente, para que tenha sua Bíblia em mãos, já que nós vamos falar de um assunto espinhoso, mas um assunto em que a Bíblia nos traz respostas. A Bíblia não se cala diante de qualquer problema ou assunto polêmico em nossa sociedade. Então, que você tenha seu coração preparado, como nós já adoramos, nós já cantamos a Deus, e agora queremos ouvir o que Deus tem a nos falar por meio de uma temática tão impactante. E deixe-me definir as bases da nossa conversa em nosso escolão hoje de manhã. Nós não teremos aqui uma exposição sociológica, muito menos filosófica, e nada ideológica. Não é esse o propósito. A proposta é você conhecer a ideologia de gênero e o que a Bíblia fala a respeito disso. Então a nossa discussão, ela será baseada na palavra de Deus. Em alguns momentos é duro de aceitar, não é duro de entender, é fácil compreender, mas é difícil aceitarmos diante da realidade social em que nós vivemos. Mas que Deus trabalhe o nosso coração, nos dê a devida sabedoria para entendermos de um assunto tão importante e tão profundo ao mesmo tempo. Quando falamos ou ouvimos aqui a exposição sobre teísmo aberto, existe uma parte boa em tudo aquilo, quando devemos olhar para o amor de Deus como um dos seus principais, se não o principal atributo de Deus. É uma parte boa. Quando falamos de feminismo, nós vimos também que grande parte do problema do feminismo foi provocado pelo machismo. Pois não fosse o machismo, talvez essa discussão sequer teria iniciado no mundo. Mas as mulheres precisaram dar o grito de liberdade social, dar o grito e mostrar que elas são seres humanos, que elas são pessoas criadas perfeitamente por Deus, com os mesmos direitos de todos os homens. Então teve um lado positivo. Mas quando falamos de ideologia de gênero, nós não encontramos esse lado positivo, porque ela é uma deturpação clara, evidente e proposital da palavra de Deus. A palavra de Deus que é santa e que é imutável. Para a gente compreender dessa nossa conversa de maneira muito rápida, já que o nosso enfoque é bíblico, deixa eu te trazer um pouquinho de história para você compreender de onde isso veio, de onde isso nasceu. Não apareceu ao acaso. Lá na primeira metade do século passado, nós tivemos um psicólogo de renome. A ideologia de gênero nasceu na psicologia, por meio de John Money. John Money, lá em 55, ele mexe com as estruturas sociais do mundo ao divulgar um estudo, dizendo claramente que há uma separação entre sexo biológico e gênero. Até então não se discutia isso, até então não se falava isso. Por quê? Porque até então havia um padrão universal no mundo, uma verdade absoluta. E esse padrão e essa verdade é aquela exposta por Deus lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 ao versículo 28. Se você puder, acompanha comigo nessa leitura de um texto tão conhecido. A cultura judaico-cristã, o cristianismo como religião maioral no mundo, defendia essa verdade universal, esse padrão absoluto, dizendo que para Deus não há separação entre o sexo biológico e o gênero. Biologicamente se nasce macho e por gênero se identifica o macho como homem. Biologicamente se nasce fêmea, falando a sexualidade, e se identifica com o gênero mulher.
Para Deus existe um padrão. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E o 27 é fenomenal. E Deus criou o homem à sua imagem, ou seja, o homem não é igual a Deus. A imagem de Deus aqui significa para o homem representá-lo. Deus é espírito e ele será visto por meio das pessoas o representam. Olha o que mais ele vai dizer: a imagem de Deus o criou, e completa, homem e mulher o criou. Para representar a Deus, e completa no 28, então Deus os abençoou, o homem e a mulher, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal rastejante da terra. Deus criou o homem e a mulher, perfeitos em sua essência, e disse: unam-se sexualmente e povoem a terra e multipliquem-se na terra. Vem John Money e escreve: não é bem assim. Biologicamente é indiscutível, Deus criou o sexo biológico, homem com órgãos de homem, mulher com órgãos de mulher, mas o gênero é distinto do sexo biológico. O gênero está na cabeça, o gênero é uma construção social, o gênero é como você se define, não é necessariamente de acordo com o sexo biológico que você foi criado. Isso é óbvio, foi ovacionado. PhDs, faculdades, humanistas, as pessoas amaram esse discurso, até que Simone de Beauvoir, conhecida como a mãe do feminismo, Simone de Beauvoir incorpora esse princípio e ela vem ao mundo, ela que era amante de Jean Paul Sartre, ela foi amante dele por 51 anos, numa relação totalmente aberta, para todo mundo saber, nunca foi escondido. E Simone de Beauvoir escreve um livro, chamado O Segundo Sexo. E nesse livro que Simone de Beauvoir escreve, qual é a linha defensiva dela? Que ninguém nasce mulher, você se torna mulher. Através das suas escolhas, através da sua posição pessoal, ela define essa teoria. E essa teoria nasce e fortalece agora o feminismo. O feminismo começa a crescer, porque o foco, ou melhor, o enfoque da ideologia de gênero é sempre no feminino. Então o homem pode se tornar em mulher se ele se entender assim. Ele pode partir para esse lado se para ele essa for uma realidade que a sua cabeça determina. Mas a pessoa mais relevante sobre esse assunto, até porque é moderna, até porque está entre nós, e cada vez que ela vai em um país, ela é hostilizada por isso. Inclusive no Brasil recentemente, no governo passado, quando ela veio, deu um alvoroço aqui no Brasil. Judith Butler, essa mulher é a mãe da ideologia de gênero como nós a conhecemos hoje. Década de 90, ela lança esse livro, que se torna best-seller, que se torna livro de cabeceira de universidades públicas principalmente, quando ela aborda os problemas do gênero. E ela vai trabalhar isso de maneira aberta, de maneira espontânea, dizendo para todo mundo aquilo que o John Money escreveu lá atrás, aquilo que Simone de Beauvoir defendeu. E o que eles defendem, ou eles trabalham especificamente? Eles combatem a cultura patriarcal. Eles vão dizer que o nosso mundo, nesses milhares de anos de existência, ele foi sempre fundado numa cultura patriarcal. E não estou mentindo, de fato, essa cultura patriarcal. Mas eles vão atacar a parte negativa. Na cultura patriarcal, sempre definiram a mulher em 3 papéis. A mulher, para ser mulher, ela tinha que fazer esses 3 papéis e pronto, de preferência calada. Os 3, quais eram? Cuidar de criança,
cuidar de filhos, cozinhar para a família e ir para a igreja nos domingos. O papel de mulher era esse e só esse, mais nada. Eles combatem essa cultura patriarcal, que era muito mais machista do que patriarcal. E o que eles defendem para combater essa cultura? Defendem que quem define o papel da mulher na sociedade não são os homens. Quem define o papel da mulher na sociedade é a própria mulher. Aí você está pensando, poxa Pedrosa, mas isso está certo. Cuidado, quando eles dizem quem define os papéis na sociedade não são os homens, por homens você entenda sexo masculino, mas você entenda também verdades absolutas, por exemplo, Bíblia. Eles elegem o grande vilão. O vilão de tudo isso é o cristianismo. O cristianismo é que incute nas pessoas essa questão de papéis. Eles definem que não é a Bíblia, não é Deus, e vão até defender que Deus nem homem é, que Deus é uma mulher, é Sofia, que vem do paganismo, é uma coisa muito mais profunda para ser discutida. Então eles vão defender, não é a Bíblia que define, gente, apaga Gênesis 1, 26 a 28, apaga Gênesis, apaga Antigo Testamento, apaga a Bíblia, põe fogo nisso. É o que eles vão defender, porque a Bíblia é uma defensora, criadora, então eles fazem uma abolição dos papéis tradicionais. Papel tradicional, que o homem tem aquela questão funcional do que o homem faz, questão funcional do que a mulher faz, questão funcional do papel dos filhos e por aí vai. Eles dizem, vamos abolir com isso. E não é à toa e sem motivo que a partir disso, estou falando de primeira metade do século passado, surgiu no mundo o movimento gay, reconhecido culturalmente como movimento. Não é sem razão que a partir disso, dessas mensagens que eles falaram, as coisas começaram a ter outro rumo social. Hoje, 2021, quem é de linha homoafetiva luta com todas as forças para terem filhos. Se o casal é masculino, para terem filhos adotivos. Se o casal é feminino, ou adota ou por meio de inseminação artificial tem filhos, usando o óvulo de uma, a barriga da outra, a gestação e o filho é biológico das duas. Quem é de linha homoafetiva luta para terem filhos e ao mesmo tempo levantam bandeiras pró-aborto para o pessoal heterossexual. Um contrassenso, uma situação totalmente contraditória, totalmente incoerente, mas eles não veem incoerência nenhuma nisso. Defende-se o aborto, enquanto se luta para terem os seus próprios filhos. É tudo fruto dessa realidade que a gente vive, é fruto dessa situação que nós estamos. Mas eles foram inteligentes demais, porque eles perceberam que para você implantar, você só muda uma cultura com décadas de ensino. Você só muda uma cultura quando você entra na escola, quando você fala com aquela primeira idade, com aqueles que estão vindo no mundo, aprendendo, sendo educados. Eles foram muito sábios e criaram a figura da criança neutra. Criaram a figura da ideologia do unicórnio, é o nome que eles vão dar para isso. Ensinam às crianças algumas coisas fundamentais. Primeiro, não existe menino ou menina. Menino e menina é uma criação patriarcal, é uma questão do cristianismo. O que existe é criança. E um pai e uma mãe é criminoso quando ele põe na cabeça do filho e da filha que ele é menino ou que ele é menina. O pai não tem esse direito. O filho é que tem que se definir o que ele quer ser. Ou ele é feminino, ou ele é masculino, independente do gênero e do sexo que ele nasceu, ou ele pode oscilar entre ambos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E esse pessoal chegou ao ponto de criar no Plano Nacional de Educação, falando aqui do nosso país, essa proposta, que foi combatida
que foi derrubada por aquilo que eles chamam de bancada da Bíblia, por aquilo que eles falam que é o grande problema dos avanços culturais, que é a religião, que é o cristianismo. Isso virou uma luta no Brasil. O assunto está um pouco esquecido, escola sem partido, mas essa luta ainda persiste. Eu vou dizer mais para vocês, o que defende essa bandeira ideológica? Primeiro, que não se deve ter ensino religioso em escola. Criança não pode ter ensino religioso, por uma razão óbvia. Se ele aprender religião, ele aprende Bíblia. Se ele aprende Bíblia, ele aprende verdades absolutas, verdades universais. E quais são? Deus criou o homem e a mulher e disse: sede fecundos. Duas mulheres não têm condição de ser fecunda, dois homens não têm condição de ser fecundo. Então a religião atrapalha. Abole a religião do ensino de escola. Outra coisa, abolição de brinquedos para meninos ou para meninas. Brinquedo é para criança. A criança escolhe qual brinquedo vai usar. Boneca é para qualquer criança, não importa se ela é menino ou menina, até porque não existe menino ou menina, ela que vai definir. Então a criança pode brincar de boneca, pode brincar de carrinho, pode brincar de bola, ela vai escolher. E cores, vocês lembram da luta? Não existem cores que definem. Rosa não é para menina e azul não é para menino. Cores são cores, e a criança escolhe a melhor cor que lhe agradar. E banheiro? Até tem banheiro masculino e feminino, mas não é o banheiro, não é a regra social que define quem pode usar. Quem define qual usar é a criança. Ela olha para o banheiro e ela se identifica feminina, ela entra no banheiro de menina. Ela se identifica masculino, ela entra no banheiro masculino. Ela escolhe, ela define. E tem banheiro, para acabar com o problema, que nem é masculino nem feminino. O banheiro é único. À vontade. A pessoa que se define assim, ela entra. Talvez você está pensando: Pedro, mas onde é isso? Isso acontece lá na Ásia, na Europa, América do Norte? Isso acontece do lado da tua casa. Isso acontece na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Queridos, e é uma questão sem volta. Chegou até as igrejas, daí a relevância de conversarmos sobre isso, daí a importância da gente entender onde nós estamos inseridos, o que está acontecendo nesse mundo. Gente, quando você abre a cortina e olha o que está acontecendo na educação pública, nas brigas políticas, as brigas ideológicas, os extremos fazendo guerra contra si, ninguém parece estar muito preocupado com o oxigênio que está faltando. Estão preocupados em culpar quem tem culpa ou culpar quem não tem culpa, e fazer totalmente esse rolo político, levando as pessoas como massa de manobra, ou como vai dizer lá atrás do marxismo cultural, o idiota útil. Nos convencer a pensar o que eles querem que a gente pensa, e não pesquisar e não ir atrás. E aí uma provocação que eu faço: por que isso está acontecendo? Por que isso está exatamente agora em nossa geração? Aí eu concordo com o pastor Augusto Nicodemos, quando ele diz: Deus tirou o pé do freio nessa geração. Deus falou assim: é o que vocês querem? Caminhe assim. E aí para mim faz muito sentido entender que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ele vai se esfriar. Está se cumprindo o que diz em Romanos capítulo 1, quando Paulo, escrevendo sobre o comportamento daquele povo, ele faz uma afirmação dura, mas uma afirmação tão real. Deus, ele revela a sua ira contra a humanidade. Como que Deus faz isso? Queridos, Deus não revela a sua ira simplesmente mandando doenças, pandemias, terremotos, guerra. Não, não é isso. Sabe como Deus revela a sua ira sobre a humanidade? Quando Ele tira o pé do freio. E sabe quando isso acontece? Romanos capítulo 1, lá no versículo, a partir do versículo 21, deixa eu ler para você, para fazer sentido o que Paulo está dizendo. Porque mesmo tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram fúteis nas suas especulações. Abandonam a verdade absoluta e fica especulando, fica criando verdades onde não existem verdades. E o seu coração insensato se obscureceu, Deus tirou o pé. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível, primeiro por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis, falando do paganismo aqui. E ele vai dizer no 24, é por isso que Deus os entregou a quê? Repara o detalhe: a impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus, de Gênesis 1, 26 a 28 e outros textos, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, ou seja, os nossos próprios corpos. Mas Deus é bendito eternamente. E a consequência, 26, por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. E os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa pelo seu erro. O que Paulo está falando com muita profundidade é que o salário do pecado é a morte. Sim, é verdade, mas o salário do pecado é o próprio pecado, é a própria entrega ao pecado, é deixar com que a pessoa viva com os olhos obscurecidos, não conseguindo entender a verdade principal por detrás do Evangelho. Triste quando esse quadro chegar. Triste quando experimentarmos essa realidade aqui entre nós. E eu ouso dizer que essa realidade chegou. Deus criou perfeito o homem e a mulher, em sexo biológico, em gênero, em como eles se veem, em como eles se relacionam. Mas o problema é o pecado. O problema não é o pioneiro que criou essa ideia, o John Money. O problema não é Simone de Beauvoir, o problema não é Judith Butler. O problema é o pecado, gente, no coração da humanidade. O problema é o pecado que deturpa tudo que Deus faz perfeito. Tudo que Deus faz, o pecado procura alterar. E olha, gente, eu que sou um árduo defensor das mulheres, e sou mesmo, e eu creio muito na frase dita por um teólogo, que as mulheres são o último dique moral da sociedade. As mulheres são a última barreira moral. O dia que as mulheres se abrirem as comportas da moralidade, a sociedade afunda e acaba. As mulheres abriram o dique da moralidade. Infelizmente esse dique se rompeu, e as consequências são trágicas. E pior, não tem volta, não tem como enxugar esse leite derramado. O ataque da ideologia de gênero é na feminilidade. Ataca-se como figura central a mulher ou o sexo feminino. Por meio de quê? Duas coisas fortes. Primeiro, o marxismo cultural. Sabe aquela ideia, gente? Vamos parar de brigar, vamos parar de manifestar, vamos parar de pegar em armas, em pedras e paus, em fazer faixa. Vamos invadir a cultura, vamos entrar na cultura sorrateiramente. E dominou a cultura, você expande essa nossa ideologia. E a proposta do marxismo cultural, basicamente, é destruir a base moral da sociedade, a base cristã da sociedade, a base patriarcal, que é a parte moral, social e espiritual, em que cada um é livre para viver e fazer o que bem entende. E o segundo, a influência pagã, o paganismo por trás dessa ideia, dessa ideologia. E o paganismo vai defender que tudo que é criado tem o mesmo peso, é igual.
O ser humano vale o mesmo que uma borboleta. Um ser humano vale o mesmo que uma baleia jubarte. Ele vale o mesmo que um mico-leão dourado. Ele vale o mesmo que um hipopótamo, que um coala. O ser humano vale o mesmo que um chihuahua, que um hamster, ou que o seu animal de estimação. Não, o ser humano não vale o mesmo. O ser humano vale menos. Porque a mesma pessoa que sai defendendo desmatamento, ou contrário ao desmatamento, defendendo a preservação do bichinho na Amazônia, é a mesma pessoa que vira ao cartaz e fala: aborto sim, legalize o aborto. Ou seja, para a ideologia a vida humana vale menos que a vida animal. Pessoas trocam afeto por pessoas, para animais de estimação, para pets, como a gente tanto conhece. Trata melhor do que trataria um ser humano. É fruto de um paganismo, de um marxismo cultural que entra na mente das pessoas. E quem é de linha de direita vai dizer que Lênin criou um decálogo. Ninguém provou até hoje que foi ele, mas atribuem a Lênin um tal de decálogo de Lênin. Seja Lênin ou seja quem for, o decálogo existiu, tanto que ele está aí para todo mundo ver há décadas. E o primeiro ponto do decálogo, dos 10 mandamentos que eles colocam, é: corrompa a juventude e dê a ela liberdade sexual. Não adianta você corromper pessoa mais velha, porque a teologia mineira diz que pessoa mais velha é igual burro velho. Você pode passar sabão que não faz espuma, não adianta, ele não muda de ideia. O mais velho, ele é determinado, ele é fixo. O mais novo, de boa. O mais novo, você consegue guiá-lo para onde você quer. Aí as ideologias vêm e vêm com 2 pés no peito. Os nossos jovens entram nas universidades federais, principalmente. Em menos de um ano, ele já está pensando ideologicamente, não mais teologicamente. Em menos de 2 anos, a estatística diz que mais de 60% deles abandonam a igreja. No final do curso, eles abandonam a fé completamente. Por quê? Porque eles aprenderam uma verdade que sempre esconderam deles por meio de um professor PhD com pós-doutorado em tal lugar, e o cara é o bicho, o cara é inteligentíssimo, o cara é fantástico, e o cara convence o nosso jovem de que Deus é uma fraude, que Deus não existe, que Deus está morto, e que a verdade é ideologia de gênero, movimento homoafetivo ou uso indiscriminado de drogas. O jovem só se esquece, e aqui vai um alerta para todos e para você que está me assistindo: para cada posição de um PhD, tem pelo menos outras dezenas contrárias a ele. É isso que faz um estudo em âmbito de doutorado, é você ter uma tese, uma linha, e a ideia é você discutir um ponto. Não existe unanimidade, mas o nosso público, ele vai naquele que ele gosta, que ele cria simpatia, ele vai naquele que fala bonito, que tem uma boa argumentação e principalmente que usa a Bíblia como forma de confrontação. A ideologia de gênero, ela entrou, usa-se as pessoas, fica gente inteligente de direita, gente inteligente de esquerda, se a gente pode definir assim, brigando, degladiando, ensinando, e no meio, como eu digo, na briga entre o mar e a rocha, sobra para o marisco. Quem está no meio, que é o povo, ele é que sofre com isso. Ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Infelizmente, o nosso cristão, ele é levado a não ter senso crítico. Nosso cristão é levado a não ler, a não questionar, a não procurar saber as verdades a respeito de tal assunto. Não procuram os seus líderes religiosos para discutir o assunto, não procuram outros especialistas para discutir o assunto, mas se apegam a uma verdade e ficam nela. E que verdade é essa? É que a cultura deve interpretar a Bíblia, e não a Bíblia interpretar a cultura. O triste é quando isso chegasse às igrejas, e já chegou. Qual é a sua posição? Qual é a sua que está me ouvindo? Para você, a Bíblia está acima da cultura? É supracultural? Ou a Bíblia está abaixo da cultura? A cultura que define a Bíblia? Daqui você define toda a sua vida, a sua crença.
com base nessa informação. Tem gente que vai defender com unhas e dentes que a cultura muda e a Bíblia tem que acompanhar a cultura. Se a Bíblia não acompanhar, descarta na Bíblia o que não acompanha a cultura. Tira da Bíblia, aquilo não é importante. Ou reinterprete a Bíblia, reescreva a Bíblia. Com base em que lógica a cultura interpreta a Bíblia? Ou seja, teísmo aberto. Aquilo que é amoroso, que passa mensagem de amor, fica. O que não passa, o que fala de justiça, de pecado, você tira. Porque isso não é cultural. A cultura define que todos nós somos iguais. Mas a ciência reconheceu o papel do homem, o papel da mulher. E aí, quando entramos no assunto mesmo de ideologia de gênero, muitos vão defender que ideologia de gênero é tudo aquilo que foge da minha ideologia. E não é verdade isso. A ideologia de gênero é um desvio do padrão de Deus. É um desvio da verdade absoluta e eterna que Deus colocou na sua palavra. Qual é o nosso pressuposto para estudarmos esse assunto? É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia se posiciona, não o que homens escrevem a respeito, pensam a respeito. Se é um desvio do padrão de Deus, existe um padrão de Deus? Existe de fato esse padrão ou é uma invenção? E o padrão existe. E o padrão qual é? De baixo para cima. Deus criou um sexo biológico. Um para o macho, um para a fêmea. É o termo que se usa, ainda tem antiquado, mas é o termo que se usa. Um para o macho, um para a fêmea. Não existe do meio. Não existe possibilidade de intersecção. É um e outro. O sexo biológico macho, ele se identifica mentalmente por gênero homem, verdade absoluta. O fêmea se identifica com o gênero mulher. E os dois se encontram em uma relação heterossexual que pode produzir a próxima geração, que pode produzir filhos. O que passar disso, tira a Bíblia, esquece a Bíblia. É construção social, é construção ideológica. Para a Bíblia, isso é o padrão de Deus. Não, mas eu não creio nisso, então eu não creio na palavra de Deus. Jesus, quando falava o Sermão do Monte, ele disse: olha, nem um tio, nem uma vírgula dessa minha palavra vai passar. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia, essa Bíblia que conhecemos e amamos, como disse Lutero, ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. A Bíblia não muda a despeito das nossas opiniões. A Bíblia não se encaixa no que nós achamos ou deixamos de achar. A Bíblia é a verdade absoluta que tem um propósito: revelar Deus para a humanidade com um objetivo: trazer salvação ao homem pecador. Isso é o que diz a palavra de Deus. O papel do homem, o papel do mal na humanidade é misturar, confundir, trazer essa confusão. Olha só, como para Deus a coisa é simples: homem e mulher, macho e fêmea, numa relação heterossexual, produz uma família. Definição de família no dicionário, até 1990, era a união entre um homem e uma mulher e os filhos advindos dessa união. Definição de família no dicionário, pode procurar no Aurélio Antigo. Depois de 90, com Judith Butler e sua linha de ideologia de gênero, definição do dicionário: família é união de pessoas. Não importa quais, não importa quantas, isso é uma família, união de pessoas. Para Deus, é homem ou é mulher. Para a ideologia de gênero, é cis, é trans, é travesti, é bigênero, é agênero, é hétero, é lésbica, é bi, assexual, queer e o que você conseguir imaginar. Hoje, estima-se em mais de 60 definições diferentes para uma pessoa, que a pessoa pode se definir. E isso se ensina
em bancos escolares, em universidades, mas principalmente em escolas para crianças. Para você corromper uma geração, você precisa primeiro trabalhar isso na mente das crianças, fazê-las pensar de acordo com o grande movimento instalado. E a Bíblia, ela fala algo assim fenomenal para a gente sobre isso. Ela fala assim: você está surpreso com tudo isso? Você está horrorizado com tudo isso? Fica não. A Bíblia já disse que isso ia acontecer. Gente, isso é marca do fim dos tempos. Isso é inevitável de acontecer. Há quem pensa que o mundo vai melhorar moralmente e aí Jesus vem. Mas a imensa maioria acredita que o mundo vai piorar drasticamente e aí Jesus volta para buscar a igreja. A Bíblia chama isso de apostasia dos últimos tempos. E o que é apostasia dos últimos tempos? É abandonar a fé. E você abandona a fé tendo fé. O pior abandono da fé não é estar fora e não querer entrar, é estar dentro, mas nunca ter participado efetivamente da fé. Esse é o pior abandono. Gente, podemos falar em apostasia e volta de Cristo quando mais e mais pessoas se tornarem cristãos e menos delas são convertidas verdadeiramente ao Evangelho. Não é à toa que Jesus fala em sua palavra que na sua segunda volta, muitos e muitos vão dizer a ele: Senhor, mas em teu nome eu fiz, eu vi, eu participei, e receberão a reprimenda dura de Jesus: filho, mas eu nunca te conheci, você nunca foi meu. Esse é o grande cuidado quando a gente aborda qualquer tipo de assunto, de linha mais ideológica, de linha mais sociológica ou filosófica. Queridos, quando a gente descobre que o mundo está abandonando Deus, quando dentro do povo de Deus, os filtros morais eles se abrem, e abrir o filtro moral é aquilo que era errado ontem, se torna aceitável hoje e se torna obrigatório amanhã. Abrir o filtro moral é você olhar para o passado, e aquilo que chamava de indecência no passado, é amor no presente. Aquilo que se falava em pecado, é liberdade no presente. Quando o filtro moral se abre, nós temos a perfeita noção do que Jesus quis dizer quando ele fala que a marca da sua volta é o amor de quase todos esfriar. E o amor vai esfriar quando a iniquidade se multiplicar. Iniquidade é o pecado cometido de forma consciente e constante. Comete e não para de cometer, sente prazer, comete e se lambuza, limpa a boca, como vai dizer em Provérbios, e diz: eu não fiz mal nenhum, não fiz nada demais. Qual o problema? É a minha liberdade, é o meu jeito de ser. Ou como eu li na rede social de um menino, filho de um pastor essa semana, ele dizendo: bobos é quem acreditam que para falar de Jesus a gente tem que seguir uma religião, pois toda religião é formada por homens hipócritas que criam regras, e eu posso falar de Deus do meu jeito. E ele falou essa frase num bar, bebendo, fumando, e ainda usou um palavrão no final, mandando as pessoas irem para tal lugar, que pensam diferente. Fruto dessa geração, fruto dessa realidade que nós enfrentamos. Não se assuste. A leitura bíblica, quando Paulo escreve para Timóteo, sua segunda e última carta, seu testamento final, ele fala para ele: Timóteo, você vai ser pastor em Éfeso. E Éfeso tinha a ideologia de gênero, se a gente pode chamar assim. Éfeso, a imoralidade reinava, assim como em Corinto. Timóteo era jovem e ia pastorear aquela igreja. Então Paulo alerta ele: Timóteo, quando você chegar lá, ou quando você estiver ali, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos ou trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, narcisistas, que buscarão a autoexpressão, que buscarão serem lindos, amados.
Timóteo, nos últimos dias as pessoas buscarão muito mais curtidas do que amor pelos outros, buscarão muito mais inscritos em suas redes sociais do que os outros, farão aquilo que agrada e que faz aparentemente ele ser amado, serão avarentos, pessoas que ganharão dinheiro e ganharão muito dinheiro, mas não investem na vida dos outros, não investem na salvação de ninguém, não quer nem saber se o mundo está perdido, presunçoso, soberbo, blasfemo, fala mal de todo mundo, desobediente aos pais e às mães, ingratos. Você conhece gente assim? Uma ingratidão tremenda, não importa o que você faça, quando vira as costas para você é ingrato, e faz questão de demonstrar isso, não consegue falar obrigado, não consegue pedir desculpa quando erra. Ele diz para eles: serão profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Mas ele vai no finalzinho ali no versículo 4, são traidores, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigo das ideologias, porque ideologia te leva ao prazer, teologia te mostra que existe limite para as coisas. Não é do teu jeito, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você manda, é do jeito que Deus se agrada. E Deus não faz isso como um ditador, Ele faz isso na nossa vida para nos dar paz, porque Ele sabe que a nossa tranquilidade depende disso. A ideologia de gênero, ela veio, ela entrou, ela faz parte da sociedade, e nós vivenciamos essa realidade hoje. E você precisa conhecer desse assunto, estudar desse assunto, principalmente se você tem filhos ainda em idade infantil, se você tem netos em idade infantil. Você não pode ficar assistindo a vida passar pela janela. Você precisa se empenhar em conhecer desse assunto, que tem um domínio sério e poderoso na vida das pessoas. Como indicação de literatura, eu deixo para você Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, de John Stott. Um livro fantástico, grande, mas você lê de ponta a ponta, de tão rico que esse livro é em conhecimento. E John Stott, ele defende nessa obra algo fenomenal. Diante do mundo que nós vivemos, nós temos só 3 opções. Só 3. A primeira, nós podemos fugir desse mundo, nos esconder do mundo. Não é com a gente, não é comigo. Olha, cada um com o seu problema, eu não quero nem saber. Nós podemos fugir, mas creio não ser essa a vontade de Deus para a nossa vida. Deus não nos chamou para fugirmos do mundo. Mateus 28:19 é bem o contrário. Ele diz: ide, que é, vá e continue indo. Para onde? Para o mundo. E vá para o mundo, ensinando as pessoas a amarem essa palavra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, mas eu não dou conta. Eu também não dou, mas Deus falou para cada um de nós: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Simplesmente faça, e Deus produz o resultado. Nós podemos nos acomodar diante desse mundo, e acomodar é se tornar igual, é se tornar indistinguível. Você vê na rua, você não sabe se a pessoa é cristã ou não. Você vê no shopping, você não sabe se é cristão ou não. Vê na rede social, você não sabe que é cristão, porque versículo não define cristão. Todo mundo coloca versículo em rede social, e geralmente para que alguém olhe o versículo, mas veja o seu corpo lindo, maravilhoso, com pouca roupa ali postado. Acomodação não é uma opção dada por Deus, mas tem uma terceira, graças a Deus, que é envolvimento. E é sobre isso que eu quero falar. E o foco de tudo isso que eu conversei com os irmãos é chegar nesse ponto. Deus nos chamou não para odiar as pessoas no mundo, não para desprezar os que pensam diferente da gente, os que se vestem diferente da gente, que falam diferente da gente e que se posicionam diferente da gente. Deus nos chamou e nos criou a sua imagem e semelhança para a gente representá-lo aos outros. E esse representar é por meio do amor.
O amor é a única solução, o amor é a única saída. Jesus é amor e a Bíblia é Jesus. E se a Bíblia é Jesus, a Bíblia fala do amor o tempo todo. Mas amor não pode ser divorciado da justiça, divorciado da verdade da palavra de Deus. John Stott, na página 24, ele fala: envolvimento significa voltar a face para o mundo, ou seja, olhar para eles com compaixão, sujando nossas mãos, machucando-as e usando-as a serviço do amor de Deus, que não pode ser contido. O amor de Deus, se você não for, o outro vai. Se o outro não for, até as pedras clamarão. Mas o amor de Deus não pode ser contido. Deus nos chamou nesta geração para impactarmos esta geração. Se é uma geração dominada pela ideologia de gênero, a palavra de Deus é a mesma para alcançar essas pessoas. Não há diferença. Deus não trata ninguém com preconceito. Qual é o nosso desafio como igreja? É sujar nossas mãos, é machucar nossas mãos, é dar nossa cara a tapa, mas estar com essas pessoas, todas que estão em nossa volta, e demonstrar o amor de Deus para elas. Ser sal, ser luz, respeitar as diferenças, respeitar as individualidades, mas ter uma mensagem em nossos lábios. Jesus, quando falou aos religiosos, ele disse: gente, todo mundo criticava ele porque ele andava com as pessoas que eram excluídas socialmente, publicanos, pecadores. E Jesus, diante dessas pessoas, ele falava: gente, os sãos não precisam de médico, eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E aí está pensando: Pedrosa, você está falando então que a pessoa que é adepta de ideologia de gênero, ela é doente? Eu estou falando que todo ser humano na face da terra é doente. Eles e nós, eu e vocês, você que está me ouvindo, o pecado nos adoeceu, o pecado é um câncer dentro de nós, e nós só vamos nos libertar dele na glória, na eternidade com Cristo. Enquanto aqui estivermos, nós lutaremos com o pecado. Então, para lidarmos com ideologia de gênero, primeiro, temos que lidar com a gente mesmo. Nós temos que olhar para dentro de nós e pedir perdão a Deus, quando o nosso preconceito fala mais alto, quando nós não oramos pela salvação dos outros mais, quando nós viramos as costas, cortamos caminho, quando vemos alguém que tem uma ideologia, um jeitinho diferente do nosso, como se nós fôssemos melhores do que aquela pessoa, e nós não somos de jeito nenhum. Pecado muda de nome, mas a essência é a mesma, a destruição é a mesma. Então, todo esse discurso é para trazer-nos a melhor e maior das reflexões. Primeiro, a Bíblia não deve ser reinterpretada, a Bíblia não deve ser rasgada, ela não deve ser amoldada à cultura. A Bíblia é uma verdade universal, é por ela que se encontra Jesus e a eternidade em Cristo. Ela revela Jesus para todos os pecadores, todos. E nós, como cristãos, devemos ser muito mais parecidos com Paulo do que com qualquer outro. Paulo se achava impecável, perseguia e matava quem pensava diferente. No fim da vida, ele diz: eu sou o pior dos pecadores, eu não mereço nem ser chamado de apóstolo, quanto mais de cristão, porque ele dizia: miserável homem que sou. E isso motivava Paulo a levar o amor de Deus para as pessoas. Ele ia e apanhava, ele voltava e continuava falando. Ele ia e era apedrejado, ele continuava falando. Pessoas acusavam ele de tudo que você puder imaginar, de imoralidade, a desvio de dinheiro, a feiura, faziam bullying com ele, mas Paulo se levantava e ia lá na frente e falava de novo do amor de Deus, porque para Paulo nada vale mais do que a salvação de uma alma, seja ela qual for. Seja ela quanto mais nos rejeita. A Bíblia, ela não precisa ser reinterpretada, porque a Bíblia, como disse Billy Graham, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia, ela é atual e continua falando aos nossos corações. E a Bíblia é atual, gente, porque ela é um livro vivo,
porque esse livro é a habitação do Espírito Santo. Essas palavras, elas falam, elas transformam, elas mudam comportamentos. Karl Barth, ele dizia muito, foi um grande teólogo do século passado, ele dizia que todo bom cristão deve ter a Bíblia numa mão e o jornal ou a revista na outra. Ele deve conhecer da Bíblia e da realidade que ele vive, mas nunca fazer o jornal e a revista interpretar a Bíblia, mas aplicar a Bíblia à realidade social que nós vivemos. Esse é o nosso papel, conhecer de tudo, saber o que está em nossa volta e reter o que é bom, reter o que é válido, o que transforma a vida das pessoas. Esse movimento, ele é muito sagaz, e ele passou a desenvolver uma teologia própria, abrir igrejas e ter público voltado exatamente para isso, com uma defesa quase irrefutável sobre a ótica do amor. Eles dizem, o que chama de terceira maneira ou distância cultural: a Bíblia é contra qualquer forma de gênero, qualquer forma de relação sexual ilícita. Ela é contrária, tanto que tem 8 relações no Novo Testamento de pecados que fala que imoralidade é a primeira dos pecados que tem. Então a Bíblia é contra, e nós concordamos com isso, desde que, aí vem o detalhe, desde que aquela relação ligada à moralidade, à sexualidade, seja feita num ritual pagão, seja feita com violência, por exemplo, um incesto, um estupro, pedofilia, coisa do gênero, desde que seja uma relação imoral, ou fora do casamento, ou uma relação assim de adultério, ou seja prostituição, para ganhar dinheiro, ter alguma vantagem. Se for fora disso, Deus é amor e Deus abençoa. Ou não há diferença entre um casal hétero, casado e fiel, e um casal não hétero, casado e fiel, desde que sigam os valores bíblicos nesse sentido. Que discurso lindo! E com base nisso, cria-se movimentos em que o bonito é o jovem, o rapaz se vestir de menina. O bonito é a menina adotar um perfil masculino. A isso, a Bíblia diz claramente que é pecado. Se você olhar 1 Coríntios 6,10, é até muito duro o texto. Eu estou falando só de texto duro aqui hoje, né? Mas 1 Coríntios 10 é um texto muito duro, 6,10, perdão. Mas fala exatamente sobre isso. 6,10. A cidade de Corinto vivia essa comoção imoral, sexualidade de toda forma ali naquele lugar, ideologias, e Paulo escreve e diz assim no versículo 10: nem ladrões, vou até melhorar, vou ler no versículo 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraude herdarão o reino de Deus. E vocês eram assim, versículo 11: mas vocês foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Era, não é mais; fazia, não faz mais; pensava, não pensa mais; julgava, não julga mais; odiava, não odeia mais. Você era assim, você não é mais assim. Você é nova criatura. As suas velhas roupas foram trocadas. E como que o discurso deles é universal, universalismo: todo mundo vai ser salvo. Apaga, pega o estilete, corta isso aqui da sua Bíblia e joga fora, porque todos vão ser salvos no final. Não importa como você viva, procure viver bem, busque a felicidade, mas todos serão salvos, queridos. Isso é mentira. O cristianismo é seletivo, sim. O cristianismo, salvação é para todo mundo, desde que todo mundo se reconheça pecador, peça perdão dos pecados e viva na presença santa de Jesus. Deuteronômio 22:5 diz bem claro: é abominação ao Senhor
o homem se vestir de mulher e a mulher se vestir de homem, mesmo que por brincadeira, é abominação, porque fere a criação perfeita de Deus. Deus o criou, homem e mulher, Deus os criou perfeitos. Aí vem essa geração, e cria-se modas, como por exemplo, moda cosplay. Cosplay começou com jovens se vestindo de super-heróis, e daí foi um pulinho para começarem a se vestir do gênero oposto. E se reúnem, fazem conferências que custam caro, é coisa de gente que tem dinheiro, e divulgam isso mundo afora, pois acham lindo. Quanto mais o homem se aproximar da feminilidade, mais lindo ele vai se achar, mais lindo ele vai estar diante da sociedade. Não vai demorar muito para as famosas unhas de, não sei como é que chama aquilo, acrílico, gel, essas compridinhas que o pessoal coloca. Não vai demorar muito para homens jovens estarem com essas unhas, e fica mexendo no celular assim com a maçãzinha do dedo, porque não consegue assim apontar o dedo. Não vai demorar muito, esperem isso acontecer. Salões se multiplicam, porque homens se tornaram clientes ativos de salões. Quando isso é por uma vaidade boa, positiva, muito que bem. Mas quando isso é para se aproximar ao ideal feminino, isso se torna um grande problema. Eu vou um pouco além. E se você entender a história, parabéns para você. Recentemente, a internet ovacionou um casal em que o homem resolveu virar mulher, ao mesmo tempo que a mulher resolveu virar homem. Então o homem, ele se afeminou, passou a se vestir como mulher. Ele passou a ter comportamento feminino, ele colocou o seio, tomou hormônio, mudou a forma do corpo, começou a usar roupa feminina, cabelo feminino, virou uma mulher. E a mulher virou o lado masculino, ela passou a se vestir como homem, cortar o cabelo curto como homem, ter marcas hormonais como homem, e de repente esse casal em que o homem é a mulher e a mulher é o homem, esse casal resolveu ter filho. E não é uma relação homoafetiva, porque é um homem e uma mulher, só que o homem é mulher e a mulher é homem. E eles têm uma vida sexual normal, de casal, e a mulher engravida. Mas na verdade não é a mulher, é o homem que engravida. E o homem que é a mulher, ele fica acompanhando a gestação da sua mulher, que é seu marido. E a barriga cresce, 9 meses, e esse filho nasce no hospital. O casal anda publicamente, o homem que é mulher e a mulher que é homem. E quando o bebezinho chora e quer mamar, o homem tira o seio para fora e amamenta o bebezinho. Porque o homem não é homem, o homem é mulher. E a mulher não é mulher, a mulher é homem. Vocês entenderam, né? É isso. Sabe o que é isso? Ideologia de gênero. Cada um se define, cada um se escolhe. Temos que aceitar, é óbvio. Temos que entender, é óbvio. Mas temos que nos posicionar biblicamente. Bandeira do aborto, especialmente entre cristãos que defendem aborto. Tem uma mulher que é uma santa dos abortistas, porque é brasileira. Ela pega pessoas aqui no Brasil, mulheres que engravidam, mas que não querem ter o filho, porque não tem condição de fazer isso, leva-os até um navio holandês em águas internacionais, próximas aqui à costa brasileira. É um navio hospital, a mulher aborta e volta com a vida normal, porque no Brasil é proibido, mas em águas internacionais pode ser realizado. Já chegou no país vizinho, não vai demorar para chegar até aqui. Embora nossa luta sempre tem que ser contrária, porque nós defendemos a vida a todo custo. Ideologia de gênero obriga ou coloca na mente de mulheres que elas têm que criar ojeriza nos homens. Elas têm que fazer os homens se colocar no seu devido lugar, e decidiram deixar a axila peluda, axila cabeluda, para espantar o homem. E deixa eu falar com vocês, espanta mesmo. Funciona, pode acreditar, funciona. Se você quer espantar, pode seguir esse negócio aí, dá certinho mesmo, tá? Homem corre disso aí, e funciona. Mas por quê? Porque querem uma libertação. Ou programas de televisão, canais de televisão, cada um deles com os seus artistas adeptos dessa linha, e todos eles famosos, queridos, simpáticos, engraçados, fazem a gente rir, e por aí vai em nossa sociedade. E a coisa chega ao ponto
de nos obrigar, e isso está acontecendo cada vez mais, a termos uma posição favorável a tudo isso. Muitas empresas multinacionais já estão adotando há alguns anos o banheiro baseado na ideologia de gênero. Estou falando para adultos, não só para criança e escola, mas muitas empresas são assim. E se tiver uma piadinha, uma brincadeira, um comentário em rede social, a demissão é por justa causa. Gente, o nosso mundo está ficando um mundo chato, um mundo difícil. Antigamente você podia brincar com as pessoas, não tinha problema nenhum. Desde que a brincadeira, gente, a gente sempre fala no militarismo, só é brincadeira quando os dois estão rindo. Enquanto os dois estão rindo é brincadeira, e você pode brincar de qualquer coisa. Se a pessoa leva isso na brincadeira e os dois brincam e é chumbo trocado, está excelente. Mas hoje em dia a gente não pode nem se dar o luxo de brincar. Nosso mundo é um mundo chato, porque é um mundo impositivo. E aí surgem movimentos ou batalhas para dizer que a Bíblia não é lei, não é constituição. A Bíblia é crença, fique com a sua. A Constituição, a lei, é ela que define o que a gente tem que fazer. E aí surge essa questão: qual é o nosso limite de obediência civil diante de tudo isso? Então eu te diria, nós temos que respeitar todas as diferenças. A Constituição é clara, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Infelizmente, não é o que segue, porque criaram agora uma cristofobia, mas tudo bem. Da nossa parte, o cristão, ele se posiciona sempre ao lado da lei. Ele não ofende, ele não humilha, ele trata com amor, como se trata qualquer pessoa. Pessoas são importantes para Deus, não práticas, não crenças, não gêneros, pessoas. O reino de Deus é voltado para pessoas. Jesus morreu na cruz para pessoas, Ele vai voltar para buscar pessoas. Pessoas são importantes para Deus. E o nosso comportamento, eu pego do filme Paulo, apóstolo de Cristo, algumas frases de uma grande discussão que ele trava com Lucas, os dois personagens do filme. Lucas, ele está indignado com o que está acontecendo com o povo cristão ali em Roma na época de Nero, e ele começa a discutir com Paulo na prisão, e Paulo fala para ele: Lucas, o amor é o único caminho. Mas Paulo, esse mundo não sabe nada do amor, Paulo. Esse mundo é cruel, matam crianças, abortam, humilham, falam, perseguem. Paulo, esse mundo não sabe nada do amor. E Paulo pergunta: então você vai desistir do mundo por causa disso? E Lucas diz: por que não? Eu desisto sim, eu tenho que desistir desse mundo. Paulo fala: não. Por que não, Paulo? Porque Cristo, Lucas, nunca desistiu de nós. Lucas, nós somos o mundo, Lucas. E Cristo não desistiu de nós. Por que eu vou desistir das pessoas? Lucas, o amor é o único caminho. Não tem outro caminho, gente. Não é ideológico, não é debate, não é imposição. Você não vai impor o que você pensa para as pessoas. Ame as pessoas. E de repente Paulo conversa com o tribuno, o homem que é o responsável pela cadeia onde ele está preso, e eu acho lindo aquela conversa. O homem tem a filha curada, o homem senta ao lado de Paulo, e fala a Paulo assim: Paulo, você está me evangelizando, Paulo, mas você acha que você vai me convencer a ser cristão? Paulo dá um sorriso e fala assim: rapaz, não sou eu, mas é o próprio Cristo que vem até uma pessoa e estilhaça as suas defesas, destrói as suas defesas. Só Jesus pode destruir ideologia, pode destruir qualquer filosofia contrária. Só Jesus destrói o pecado que habita o coração da humanidade, seja ele qual for. Aquele homem entende aquilo, aquele homem começa a lacrimejar, e Paulo diz para ele assim: quando Jesus vem, estilhaça nossas defesas, aí nós nos sentimos completamente amados, completamente aceitos e reconhecidos. O pecado aumenta no mundo porque as pessoas não se sentem amadas, não se sentem aceitas, não sentem pertencidas a ninguém. E que falta isso faz nessa humanidade. Por isso que eu amo a frase que ele diz: o amor é o único caminho. Nós não defendemos bandeiras, defendemos o Evangelho.
Nós defendemos ideologias, defendemos Cristo em sua linguagem do amor, e sempre que se toca nesse assunto, se levantam pessoas que são contrárias, pessoas que agem como inimigos, pessoas que vão dizer que a gente é fascista, que a gente é exagerado em algum ponto, nazista, que a gente é impositor. Vão falar tanta coisa sobre isso, mas a linguagem bíblica é do amor, e nós amamos pessoas, nós levamos a mensagem do amor. E como que a gente resolve isso em nossa sociedade? E aqui eu quero dar sugestão final de tudo isso, para a gente concluir a nossa fala e respondermos perguntas que eventualmente tenham. Como que a gente resolve todos esses problemas de relacionamento e de crença? Com pregação. Pregação é viver a palavra e levar a palavra. Pregação de doutrina. Doutrina é texto dentro de um contexto. Isso é doutrina. Texto fora do contexto é heresia. Como que a gente resolve? Com pregação da palavra de Deus. Existe uma uniformidade? Não, o jeito pode ser variado. Você pode pregar tocando um violão, como você pode pregar falando, você pode pregar cantando, você pode pregar em rede social. O jeito é o de menos, mas a mensagem é uniforme. Só Jesus Cristo salva o pecador. Só arrependimento do pecado, seja ele qual for, conduz alguém para a eternidade com Cristo. Para falar de pregação, eu vou tomar palavras de pessoas muito mais profundas de conhecimento do que nós. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores da humanidade, ele disse: sabe o que é a pregação? É a lógica em fogo, é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente, é o amor em movimento. Isso é pregação, chegando até as pessoas olhando para você e dizendo: eu quero esse Jesus que você tem, eu não quero mais essa vida que eu tenho levado, eu não quero mais perder sono, eu não quero mais ficar pensando em suicídio por causa de questões de gênero, eu não quero mais ficar à base de tarja preta, não quero mais ter medo, vergonha de sair na rua. Eu quero esse Cristo que você tem, eu quero essa alegria que você tem. E sabe quando? Quando a sua vida for uma pregação ambulante, quando a sua vida colocar fogo no mundo, no sentido de levar a boa teologia, ou como ele completa, a pregação é a tarefa mais importante do mundo, a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Fale da Bíblia, leve a Bíblia, seja a Bíblia para as pessoas que estão em sua volta. Não olhe com o rótulo, a pessoa é isso, é aquilo, pensa isso, pensa aquilo. É uma pessoa que, assim como eu, como você, precisa da mensagem do Evangelho que salva, da mensagem do Evangelho que transforma. O Bounds, que é o autor da melhor obra sobre oração até hoje na face da terra, esse Bounds, ele diz que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Homens mortos, homens que são presos a qualquer coisa menos a teologia verdadeira e pura que é de Deus. E Spurgeon, grande Spurgeon, ele vai dizer que nenhuma parte das Escrituras, nenhuma, se diz que provê entretenimento às pessoas, é função da igreja. Função da igreja é edificar os salvos e buscar os perdidos. A igreja serve para isso, porque assim Deus é glorificado. O papel da igreja é glorificar a Deus, pelo menos dessas duas formas bem características: promover entretenimento, fazer programação em que diz: venha do jeito que você está e continue como você está. Isso não é verdadeiro. Venha do jeito que você está, mas saia transformado pelo amor de Deus, saia modificado pela verdade que liberta e que transforma. E termino minhas citações também com Spurgeon, quando ele diz: preguem o Evangelho, tendo em vista unicamente a glória de Deus, ou então segure a sua língua. Se o seu objetivo não é glorificar a Deus, não fale. Se o seu objetivo é discussão em rede social,
cancele a sua rede social. É ganhar inscrito, é ganhar curtida, é ficar notóriozinho, é colocar a tua foto com qualquer bandeirinha para todo mundo olhar e ficar te aplaudindo. Se o seu objetivo é ganhar notoriedade e não glorificar a Deus, não faça. Que Jesus cresça e que a gente diminua a cada dia em nossa existência. E a última frase: a Bíblia, toda a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo. A nossa religião é a palavra de Deus. Por ela nós cremos, por ela nós vivemos, por ela nós iremos para a glória com Jesus, por ela nós pregamos, por ela nós batalhamos. Seja a Bíblia a sua regra de fé, de prática, e combata toda forma de ideologia contrária ao amor de Deus. Amém?